Após então essa leitura, nos convidando a uma reflexão interior, vamos fazer a nossa prece para nos sintonizarmos de uma forma mais harmônica com a espiritualidade aqui presente, para trazermos à nossa mente as nossas dúvidas, os nossos questionamentos, os nossos sofrimentos e dores, para que a espiritualidade possa estar então anotando e intercedendo junto a Jesus por todos nós. Vamos agradecer a esse dia maravilhoso que temos, a esta casa que nos acolhe. Vamos agradecer a Jesus com suas palavras imortais, nos orientando, nos dirigindo até o dia de hoje. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, porque existimos. Senhor, que as Tuas bênçãos estejam conosco, que possamos ter momentos de paz, de serenidade, de aprendizado aqui nesta casa. Que o Teu reino, Senhor, esteja sobre nós. Que assim seja. Então, hoje nós temos o nosso companheiro, trabalhador da casa, o Cláudio, que vai nos falar sobre o processo de envelhecimento. Muita paz. Bom dia a todos. Jesus seja conosco em todas as nossas intenções, que persista no auxílio a cada um de nós e que a sua luz sempre nos dê uma visão ampliada sobre o processo da vida. Nós hoje falaremos sobre o processo de envelhecimento. Nós estamos no terceiro encontro. Nós programamos 6 encontros mensais, cada um deles ocorre aos domingos, onde nós falamos sobre a vida conjugal. Então, nós tomamos como base o livro Sexo e Consciência, do livro de Divaldo Franco, e viemos tratando então esses temas. Hoje o nosso tema é o processo de envelhecimento, obviamente dentro da vida conjugal, e nós teremos algumas reflexões acerca disso, mas o conhecimento, ele é uma luz nas nossas vidas, e independente do foco da nossa reflexão, nós podemos sim utilizá-lo para outras situações. Cada um de nós pode utilizar as reflexões que teremos aqui hoje. No primeiro encontro nós falamos sobre a bênção de Deus sobre o casamento, o olhar de Deus sobre o casamento. No segundo encontro nós falamos sobre a amizade na vida conjugal. E nesse então nós vamos falar sobre esse processo que é inerente a todos os seres vivos. E eu gostaria de começar com uma história que é narrada num projeto chamado Momento Espírita. E o título da história é O Verdadeiro Amor. Então, conta o escritor que um famoso professor estava prestes a dar sua aula quando ele se depara com um grupo de alunos discutindo sobre o casamento. Ou melhor, eles criticavam o casamento e diziam que quando se perdia a beleza, o romantismo, não haveria mais por que razão do casamento continuar. Esse professor, ele observa, respeita a opinião dos jovens, mas pede licença para narrar um fato vivenciado por ele mesmo. E ele diz: os meus pais viveram 55 bons anos juntos. E numa manhã de domingo, a minha mãe, ao descer da escada para preparar o café, sofreu um infarte. O meu pai não mediu esforços e arrastou até a caminhonete, levando para o hospital, mas no percurso do hospital, a minha mãe veio a falecer. E no momento do cerimonial fúnebre, nós olhávamos para o meu pai
e ele olhava como se estivesse olhando para o nada. E nós tentamos reanimar, mostrando os valores da família, os bons momentos vividos juntos, e o meu pai permanecia na mesma forma. Já um pouco antes do sepultamento, o meu pai coloca a mão sobre o caixão e vai falar: meus filhos, eu e a sua mãe vivemos 55 bons anos juntos. E eu me recordo dos momentos de dificuldade, mas me recordo também dos momentos de alegria, da aflição quando vocês estavam para nascer, mas da felicidade de tê-los como filho, iluminando e trazendo alegria ao nosso lar. Eu me recordo das mudanças de endereço, das reformas das casas. Me recordo também dos natais que vivemos juntos, dos momentos em que paramos, pensamos e nos perdoamos. Me recordo da nossa aflição quando vocês partiram para formar um novo ninho, um novo lar. E me recordo também dos momentos de dificuldade, de dor e de doença. E quando o Senhor chamou a sua mãe, eu agradeci a Deus, porque eu não queria que ela passasse por esse momento tão difícil, tão triste, tão dolorido de ver o outro partir. Meus filhos, não há como saber o verdadeiro amor se você não vive bons e longos anos junto com alguém. E essa história, ela vem nos trazer uma reflexão interessante acerca do nosso assunto. Porque é notável que a vivência, que o longo período percorrido juntos, a maturidade, trouxe aqueles dois, ao casal, uma visão completamente diferente do que uma grande maioria pensa. Naquela fase, já não existia mais rivalidades, mais brigas, mas sim um desejo de estar junto. O cuidado, o zelo, o carinho, a noção do real sentido da relação, do casamento e da família se transformam pela vivência. E podemos nós, já hoje, no estágio em que nos encontramos na vida ou na relação conjugal, aurir desses benefícios que a maturidade do relacionamento ou que a maioridade do relacionamento proporciona. O sucesso dentro do processo de relação a dois é algo almejado por muitos ou por todos. Porque nós não nos dedicamos a uma relação, a um projeto, sem o objetivo de galgarmos de sucesso. A intenção é essa, é galgarmos sucesso. Um bom competidor não entra numa competição para perder ou para fracassar. Mas nós percebemos que o sucesso, ele depende de algumas variáveis. No Livro dos Espíritos, na questão 132, o Senhor Kardec vai perguntar aos espíritos o objetivo da encarnação. E os espíritos respondem que Deus dá oportunidade para alguns uma missão, para outros uma prova, mas Ele nos dá a oportunidade do nascimento para crescermos espiritualmente, para nos elevarmos espiritualmente. Mas também coloca que Deus dá para cada um de nós a oportunidade de dar a sua parte na obra da criação. E na obra da criação, a família, o casamento, são componentes que não podemos nos desvencilhar. Ou seja,
Não dá de pensar num modelo diferente de vida sem termos família e sem estarmos relacionados com outras pessoas. Não dá de pensar num modelo de vida diferente em termos uma família e não termos uma vida conjugal. É porque lá, diz os Espíritos, e Chico Xavier fala nisso, no lar, que é o grande laboratório das almas. É lá no lar onde nós contribuímos sim com Deus no processo, na obra da criação. Mas muitos fatores estão ligados à possibilidade de sucesso. Toda a nossa cultura, as reminiscências, os envolvimentos que trouxemos do passado, o nosso grau de elevação moral e espiritual, o nosso discernimento e entendimento do real objetivo do casamento, o nosso grau de tolerância, a nossa força e a nossa fé em relação a esse desígnio que Deus dá para cada um de nós. São fatores que vão contribuir e vão estar todos eles vinculados aos ciclos da vida. Quando nós falamos em velhice, nós não falamos em algo que ocorre por acaso. A vida nos coloca ciclos, etapas, fases. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 3, os Espíritos vão falar da pluralidade dos mundos habitados. E eles vão dizer dos mundos primitivos, os mundos de prova e expiação, os mundos de regeneração, os mundos felizes e os mundos puros. São ciclos. Algum dia nós haveremos de estar galgando de toda a beleza e sutileza dos mundos puros. Mas hoje ainda nos encontramos no mundo de prova e expiação, vagamente caminhando para o mundo de regeneração. No livro dos Espíritos, o Sr. Allan Kardec também vai falar da escala espírita. E ele vai falar dos espíritos imperfeitos, os espíritos bons e os espíritos puros. E não dá de nós darmos um salto e pular para a escala dos espíritos puros. Estamos estagiando em cada uma das fases. Mas se olharmos também o homem, a mulher, o indivíduo, ele vai estagiar a fase de criança, de pré-adolescência, de adolescência, de juventude, de maioridade e de melhor idade. Então esses ciclos são inerentes ao processo de vida. Na família nós também temos alguns ciclos e na vida conjugal nós também temos alguns ciclos. E o que é interessante é que se formos analisar esses ciclos, talvez não na sua totalidade, mas em parte, eles são inerentes a cada um de nós. Quando nós temos conhecimento dos desafios que teremos que vivenciar, isso nos dá uma noção e uma possibilidade de direcionarmos a nossa postura sobre ela. O jovem, por exemplo, ele almeja ter os 18 anos. A maioridade, a independência, mas quase sempre ele esquece dos compromissos que essa fase carrega. Muitos esperam a maioridade, a velhice, a aposentadoria, os filhos criados, mas também esquecem dos compromissos e das exigências que essa fase nos traz, como, por exemplo, o desgaste do corpo físico. Mas não conseguimos pular fases, mas conseguimos, com muita sabedoria e conhecimento, nos prepararmos para essas fases. E isso é um assunto da nossa discussão aqui hoje. Muitos psicólogos conseguiram um enquadramento em relação à vida conjugal, dizendo sobre 5 fases. E eu trago aqui para nós refletirmos.
A primeira fase de transição, adaptação e encantamento. Dizem que ocorre nos 3 primeiros anos. O amor é cego. Estamos envolvidos pelo romantismo, estamos enamorados. É um período em que começamos a nos adaptar à vida dos. Começamos a fazer planos, tanto financeiro, tantos familiares. Começamos a nos acostumar e a modelar personalidade, a nossa personalidade com a personalidade do outro, porque é um momento realmente em que estamos nos conhecendo um pouco mais. Mas existe a segunda fase, da consolidação, do desencantamento e a chegada dos filhos. Existe isso, desencantamento. Depois de 3 anos, alguns têm uma leve sensação de ter se equivocado na escolha daquele parceiro, ou no projeto do relacionamento conjugal. Porque é nessa fase que nós começamos a enxergar, e brinca os autores, começamos a enxergar aquilo que estava embaixo do tapete. Nós começamos a nos mostrar como somos. E já não estamos mais envolvidos pelo aquele amor cego. Aqui se constrói, então, um sentimento racional, uma relação através das razões. Surge o desencantamento porque muitos que plasmaram ou idealizaram uma imagem sobre o indivíduo não conseguem enxergar já quando a relação está um pouco mais avançada. E nós falamos isso no nosso segundo encontro, quando falávamos da amizade, que era importante o sentimento da amizade, justamente por isso. Porque se casarmos só pelo charme, pelo período do namoro, e plasmarmos para o outro tudo aquilo que ele nos apresentou, e ele sempre ou ela nos apresenta o que tem de melhor, nós acabamos nos frustrando depois quando não encontramos isso. Mas é uma fase diferente, também nova, porque é a chegada dos filhos. Sabe aquela fase de infância gostosa, lá do primário, dos amigos, de colégio, das brincadeiras? Elas passam. É uma realidade, ela passa. A juventude passa. A fase de vigor, de energia passa. E aqueles que se submetem a querer estacionar em alguma fase ou retroceder a essas fases, acabam trazendo danos para si mesmo. Não dá de ser adulto e viver como criança. Não dá de ser casado e querer viver como um jovem de 18 anos, solteiro. Então vem a chegada dos filhos, um novo ciclo. O casal começa um processo de reconhecimento novamente, porque a atenção está focada agora onde e para quem? Nos filhos. E existem pesquisas interessantes que dizem que nos primeiros meses em que a mulher está toda dedicada ao filho, aquele ser, aquele rebento que Deus permite, o homem cria interiormente um sentimento de abandono, de substituição. Ele se enxerga como ficou de lado, porque a prioridade é o filho. Mas ele ama o filho, e ele queria o filho, e ele queria casar, e ele quer constituir família, mas começa-se uma briga interior. Então é preciso ter realmente maturidade para passar por essas fases. Daí então a constituição da família, e você não pode mais viver querendo ter todos os períodos de romance que tinha na fase anterior, nessa fase, porque obviamente vocês têm os filhos. A terceira fase diz da transformação, a recuperação de valores e revisão de vínculos. Daí já estamos falando entre um período de 10 a 20 anos. Bom, transformação de valores porque nós já estamos um pouco maduros já. E precisamos recuperar os valores pelo qual nos unimos.
mas também surge a revisão dos vínculos, porque os filhos já estão quase criados e se começa a imaginar, inclusive, em separação em determinada situação. E existe uma pesquisa interessante que o IBGE publicou, que é nessa fase que os casais estão mais propensos a divórcio. Vejam, senhores, que aqueles que, com razão ou sem razão, com motivo ou não, escolhem as portas do divórcio e iniciam uma nova relação, vão ter que passar pelas mesmas fases. O começo, o namoro, depois começa a vir a realidade, as pessoas vão se conhecendo, não se consegue pular fases. A terceira fase, estabilização e ninho vazio. Novas dimensões, companheirismo, amizade e comunhão. Essa fase já de 20 anos, um pouco mais para frente, há 25 anos, 30 anos. Então, muitos casais se sentem abandonados, porque muitas relações, depois de um determinado momento, ficam todas elas alicerçadas sobre os filhos. A falta da capacidade que o casal tem de se relacionar, aquela energia que os uniu, que na sua visão já foi embora, aquele sentido do casamento que já foi embora, é tudo centralizado ou tudo canalizado para os filhos, e a justificativa fica sendo os filhos. Mas quando os filhos vão embora, que casam, parece, a impressão que dá é que o ninho fica vazio, porque só resta o casal e é preciso ter a convivência novamente. Então, é muito importante, visualizar essas dimensões, esse período. E aí, nesse processo, é de suma importância o companheirismo, a amizade, a comunhão. Então, se você acaba estabelecendo um formato de relacionamento, de vínculo apenas por um ou por outra coisa, ou pelos filhos, como aqui conversamos, quando os filhos não estão mais no lar, você vai encontrar um vazio. Então, se nós estamos estagiando alguma dessas fases, ou estamos iniciando alguma dessas fases, nós já temos que ir construindo o companheirismo, a amizade, a comunhão, para que a relação não fique na dependência ou tão vulnerável. E a segunda fase, que então é o envelhecer juntos, a fase da maturidade. Já não se briga por intimidade, já não se discute por pequenas coisas, já não tem mais o que é meu, o que é seu e o que é o nosso. Já não tem mais aquele ímpeto de intriga, de problemas, porque presume-se que a maturidade, a sabedoria já envolveu esse casal. Jesus vai falar na bodas de Canaã, e todos já ouviram essa história. Um casamento onde Jesus foi convidado, e naquela época se usava de servir vinho. E chega um determinado momento da festa e que o vinho acaba. E quando levo isso ao conhecimento de Jesus, Jesus então vai transformar a água em vinho. E o Evangelho é enfático quando diz que foi o melhor vinho servido naquela noite. A velhice, a relação vivida com sabedoria. E para aqueles que conseguem chegar nesse estágio, eles na verdade estão bebendo o melhor vinho, porque já tem consciência do que é o casamento. O casamento não era eu, nem só ele, nem os filhos. Era o conjunto de tudo aquilo. Era a convivência, era o aprender, era o ensinar.
era o cuidado, era a gratidão, o zelo, a sensação de não estar só, de ter alguém esperando por você. Um pesquisador da Universidade de Washington, John Gardner, ele vai publicar um livro com o título Os 7 Princípios para os Casamentos Darem Certo. Mas esse livro é resultado de uma pesquisa interessante, uma pesquisa realizada por 16 anos. 16 anos, 700 casais. Era como se um Big Brother dos casais. Casais se submetiam a passar junto uma semana numa casa e lá se media o comportamento desses casais, inclusive batimento cardíaco, inclusive o estado emocional, o calor no corpo desses indivíduos. E o resultado, a conclusão dessa pesquisa é que os casais que se separam menos são aqueles que conseguiram cultivar uma relação de amizade. Amizade. E nós falamos bastante sobre amizade no outro encontro. Porque a amizade tolera, suporta. A amizade respeita. A amizade, ela é constantemente nutrida por bons sentimentos, por elogios, pelo querer estar junto. E quando falávamos da amizade na relação conjugal, nós falávamos do casal conseguir se manter unidos, criando esse vínculo, principalmente o vínculo do respeito. Nós não continuamos amigos de ninguém que nos ofende. Nós não continuamos amigos de ninguém que nos machuca. Nós não continuamos amigos de ninguém que nos desrespeita. Nós não continuamos amigos de ninguém que não se importa por nós. E no começo da relação, principalmente na primeira fase, que vimos que é um encantamento, nós recebemos muito disso um do outro. Respeito, cuidado, zelo, entendimento, perdão, tolerância. Mas depois, na segunda, terceira e quarta fase, muitas vezes isso some. Então, se queremos manter uma amizade forte, bem estruturada na vida conjugal, nós precisamos ter isso um para os outros. Respeito. Não existe dor maior do que um cônjuge ser desrespeitado pelo outro. Às vezes isso acontece até ao público, na presença de outras as pessoas. Agora, não existe valor maior do que um cônjuge receber um elogio publicamente na frente dos outros. Não existe valor maior, muitas vezes, para uma mulher, de que mesmo tendo 30 anos de casada, caminhar no shopping juntinho com o seu marido, de mão dadas, abraçado, receber carinho, receber afetos. Então, essas coisas, esses detalhes, eles vão nutrir a relação. Eles vão substituir aquelas sensações anteriores da paixão, mas vão continuar dando vigor, dando força. É por isso que a doutrina nos ensina. É por isso que nós trabalhamos com esse projeto aqui da família. O que uma esposa e uma filha esperam do marido quando chega em casa? Tem algumas possibilidades. O marido chegar cansado, irritado, se atirar na frente da TV e ficar assistindo o seu futebol, ou o marido chegar em casa, ter a capacidade de perceber que o lar
é o altar sagrado. Ali é o laboratório das almas para o cultivo do amor. Ali é o ninho em que os filhotes vão aprender e vão ver e perceber como os cônjuges se tratam. Não existe nada melhor do que chegar um marido sorridente, respeitoso e principalmente com a capacidade de ouvir aquilo que a esposa ficou o dia todo pensando, e chega de noite, ela quer conversar e falar com você. Outro dia eu cheguei em casa, veio a minha esposa, minha querida e linda esposa. Ela me acha o homem mais bonito do mundo. Só por isso eu tenho que amá-la muito. E veio a minha filha de 10 anos e começou as duas, num lado e no outro. Pai, isso, pai, vamos ali, me ajuda aqui. Não, tem que arrumar isso, nós temos que sair, tem que comprar lugar. E eu ali, eu estava processando ainda entrar em casa ainda. Eu estava processando entrar em casa. Eu nem tinha pensado em me sentar na cadeira. E não conseguia harmonizar toda. Aí elas mesmo olharam uma para a outra. Não, deixa eu falar, não, deixa eu falar, fala depois. E eu fiquei ali olhando, como quem não entendia nada, mas a gente estuda, então a gente já está entendendo um pouquinho, esperei um pouquinho. Daí, tá, tudo bem, posso, quem quer falar primeiro? Tá, vou dar atenção para ela, dar atenção para aquela. Mas isso é uma coisa natural. E é lógico, eu falei dos meninos, mas teria a história das meninas também, né? Então, meninas, não fiquem muito felizes. Mas isso surge e acontece. Então, por exemplo, são pequenos detalhes, né? A reconstrução. Bom, todos nós sabemos que vamos chegar na quinta etapa, quinta fase, que é a velhice. Todos nós sabemos. Todos nós sabemos que vamos chegar. Agora, de que forma iremos chegar? Daí depende de cada um de nós. Por que sofrer tanto? Por que tanta briga? Por que tanta dor? Se é um processo natural, um ciclo natural, como todos os outros. Quem gostaria de ir já direto, pular para os mundos felizes? Todos nós gostaríamos, mas nós viemos do mundo primitivo. Provas de expiação, regeneração. Nós temos que passar. Cada ciclo tem a sua particularidade, mas permite o aprendizado. Dá um ensinamento. Se nós já sabemos disso, nós já sabemos que numa relação a dois, numa relação de família, vai ter dificuldade. Vão ter conflitos. Vão surgir diversas situações que nós podemos ter um olhar e um tratamento de meros adolescentes, ou podemos ter um olhar e um tratamento de maturidade e de sábios, porque a gente já sabe o que vai acontecer. Todos nós vamos ter dor na coluna, ou a grande maioria de nós vai ter dor na coluna um dia, ou quem já tem, muitos já tem. Eu vejo gente que fizeram até uma almofadinha já para sentar porque está ajeitando a coluna. Então você vai ter isso. O que os médicos dizem? Cuida do corpo agora, faz exercício, faz alongamento, faz caminhada. Se nós sabemos que vamos ter alguma dificuldade em relação à nossa vida conjugal, então vamos ter que se antecipar e cuidar. Eu fiz um resumo, é tudo muito extenso, eu vou falar aqui um pouco mais rápido, das 5 fases, e faço um contraponto para que a gente pudesse já então cuidar e viver um pouquinho diferente. Ter vontade para se adaptar a um novo modo de vida, né? Tem que ter vontade, valorizar a comunicação e a negociação, enxergar a fase de aprendizado sobre o outro e buscar paciência, confiança, tolerância e apoio mútuo, estabelecer regras de intimidade, gostos, tempos e as tarefas. É importante discutir o projeto familiar e estabelecer metas conjuntas, porque se você não discute sobre a relação e sobre o projeto familiar, ele vai acontecer de uma forma ou de outra, às vezes desordenada.
O amor deve ser acompanhado de mais razão e não somente sentimentalismo. Tem cônjuge que fica chateadinho de biquinho por qualquer coisa. Eu quero ver o futebol, eu quero ver um filme de romance. E pronto, é bico. É bico. Daí não se fala uma hora direito. E os filhos só enxergando. Quando ele tem uma mulher, quando ele tem uma esposa ou tem um marido e estiver vivendo isso aí, possivelmente ele vai ficar de bico também quando surgir essas questões para discutir e resolver em família. Deve-se assumir a maturidade, o papel de cônjuge para a manutenção dos compromissos. Quando nós casamos, nós precisamos assumir o papel de cônjuge. Assim como muitas vezes nós precisamos assumir o papel de filho, de respeito com os pais, de cuidado. Quando você casou, você não é mais solteiro. Existe um papel para o cônjuge, tanto para o homem como para a mulher, em termos de comportamento, em termos de iniciativas. Então, nós precisamos assumir isso aí. Ter maturidade para não sufocar, não oprimir, não chantagear um ao outro. Você já viu um amigo chantageando um outro? Porque eu estou pedindo aqui que nós sejamos amigos, né? Mas tem casal se chantageando. Ah, você quer que eu vá na tua casa, na casa da tua mãe almoçar no domingo, é? Então, deixa eu ir no futebol. Não dá de fazer esse tipo de coisa, pessoal. Não existe essa troca. Existe uma conversa, existe entendimento, existe compreensão. Eu hoje de tarde vou com a minha filha no Beto Carreiro. Então, eu tenho um netinho, que é o Léo, 3 anos, mas a programação era só eu e minha esposa e a minha filha. Mas ontem de noite eu perguntei para ela: amor, o que você acha da gente levar o Léo junto no Beto Carreiro? Ela disse: não, tudo bem. Ok. É respeito isso. Não dá de chegar assim: o Léo vai junto. É estranho isso. Precisa existir concordância. O outro precisa saber que ele é importante e que ele está junto na tomada de decisões. Ele precisa saber que a opinião dele tem valor. Entendeu? Mas são coisas simples. Você vai e troca de carro e depois diz: amor, eu troquei o carro. Mas o carro é branco, a esposa estava, o sonho dela é ter um carro laranja, que seja, ou rosa. É preciso discutir isso, compartilhar, porque assim a gente vai lapidando, né, a relação. Encontrar maneiras para contornar os problemas que surgem em relação à criação dos filhos. Vocês estão vendo que eu trouxe aqui uma ordem desde lá da primeira fase. Aqui, rapidinho, recuperar os pequenos gestos de gentileza mútua, né? O respeito, a delicadeza, abrir a porta do carro, tudo isso aí, mandar flores, deixar um bilhetinho, mandar uma mensagem, porque a gente se relaciona com a esposa só para reclamar, ou a esposa conosco só para reclamar, ou só para dizer que tem tarefas, tem funções. Mas a gente pode mudar esse padrão, né? Pode deixar um bilhetinho lá: querida, o quanto eu te amo, amor, como você é importante sendo pai de meus filhos, né? Se libertar dos ressentimentos, das frustrações em relação ao cônjuge, ter consciência do que significa o casamento, já falamos. Surge a necessidade de ambos atingir o equilíbrio entre a individualidade e a intimidade. Não disputar, já falamos. Buscar se conhecer para facilitar o diálogo e a tolerância e melhorar as diferenças. Elogiar, dar apoio e carinho. Dá apoio, pessoal, quando dá certo ou quando dá errado. Daí a esposa diz: olha, eu acho que não devia ir por essa rua. O marido diz: não, a gente vai por essa rua, o GPS está dizendo essa rua. Não, querido, eu acho que devia ir pela outra rua. Não, eu vou por essa rua. Daí chega lá no final uma rua sem saída. A esposa olha para o marido: amor, não tem problema, vamos dar a volta. Não tem problema, o problema foi de GPS, não foi você. O que você estava esperando, hein? Eu sei o que você estava esperando. Mas nós temos que dar o apoio. Nós temos que... Estamos juntos. Quais são as promessas naqueles que tiveram
uma celebração no dia do seu casamento? Quais são as promessas? Aqueles que entraram, foram lá na igreja, no altar, tal, na alegria e na tristeza, né? Todo mundo já sabe o restante, se não passou por isso, mas ouviu. Reduzir ou eliminar, né? Buscar eliminar conflitos. Tem que tentar eliminar conflitos, né? Tem que tentar eliminar conflitos. Temos que tentar ter uma relação saudável, uma vida mais leve. Se a gente sabe que vai dar um problema, uma discussão do assunto A ou B, vamos recuar um pouquinho, né? Envelhecer é obrigatório, amadurecer é opcional. Todos nós vamos envelhecer, mas amadurecer, ter consciência da vida, buscar um equilíbrio, buscar uma sintonia, buscar o crescimento, o valor. Você sabe aquele... Eu vou falar velhinho ou velhinha, mas no sentido muito amoroso, que você senta no lado e é gostoso de ouvir eles falar. Divaldo vai contar uma história nesse livro, que ele estava em Miami Beach, e lá, no estado da Flórida, nos Estados Unidos, e lá é muito comum ter casais de terceira idade. Mas ele estava indo para uma conferência e de repente ele passou na praça e viu um casal de idosos, sentado num banco da praça, de mãos dadas e se acariciando, e aquilo causou curiosidade. E ele então foi pedir-lhes o endereço de um local, mas ele na verdade queria conhecer um pouquinho deles. E na conversa, ele tinha 90 anos e ela 86. E eles falaram para o Divaldo que estavam namorando, mas que eles só tinham um ressentimento, eles só tinham uma paixão de não conseguir ter mais filhos. Olhem bem, 86 anos e 90 anos. Mas Divaldo vai narrar as particularidades da energia e do sentimento que envolvia os dois, de como eles se tratavam, da grandeza de poder amadurecer numa fase como essa. Essa é uma opção, mas a construção é hoje. Não é para depois. É hoje. É através da nossa visão, da forma que nós enxergarmos, da forma que nós vivemos as nossas relações. Não é só a relação conjugal, não. Relações, família, amigos, trabalhos. Aí nós vamos amadurecer ou não? Aí nós vamos amadurecer ou não? Bom, eu já terminei minha fala, o Araripe já está aqui olhando para mim por causa do passar da hora, e me perdoem porque eu me excedi. Então, terminando aquela história que contávamos lá no Momento Espírita, só reforçando, ninguém pode falar de amor verdadeiro se não tem a ideia do que é compartilhar a vida com alguém por tanto tempo. Você não pode falar. Você precisa compartilhar com as pessoas, para você entender esse amor que nós somos capazes de alcançar. Nós não somos capazes ainda de exercitar por inteiro aquele amor de Jesus, do perdão da cruz. Mas nós somos capazes de exercitar com muita eficiência o amor de estarmos juntos. Eu quero convidar vocês para o nosso seminário. Nós tivemos um seminário aqui em novembro, Desafios Conjugais. Como ter uma união estável e feliz. Então vai ocorrer aqui na Casa de Jesus, dia 12 de 11, é um domingo, vai ser das 15 às 19 horas. O tema vai ser amizade na vida conjugal, perdão e recomeço, reencantar a vida 2. Todos vocês estão convidados para a gente continuar esse bate-papo aí e cada um podendo se ajudar. Muito obrigado.
Nós agradecemos ao Cláudio pela forma clara, lógica com que ele nos dirige. E eu só queria fazer aqui um pequeno adentro naquilo que ele falou, porque eu teria certa dificuldade em optar por um carro cor-de-rosa, viu?